O Papa, numa entrevista à televisão suíça, quebrou o silêncio com palavras que ressoaram com profunda urgência. "Basta", disse ele. "O limite foi atingido." Com o coração pesado, ele confessou o cansaço de um mundo à mercê de conflitos sem fim, o reconhecimento inescapável de que a vitória, aquele troféu tão desejado, era apenas uma miragem para quem ousasse persegui-la. A sua voz, através das ondas transmitidas, parecia querer despertar-nos da letargia guerreira, lembrando-nos que a verdadeira derrota é a de quem não reconhece o valor supremo da vida humana. Depois o pontífice invocou a bandeira branca, não como símbolo de capitulação, mas como emblema de coragem, de um novo começo. Num mundo onde o erro é proibido e a admissão de culpa é um tabu, ele ousou sonhar com um amanhã onde a paz seria o único vencedor. No entanto, o seu apelo parecia perdido no eco de uma realidade onde a guerra é comum, onde o sangue é a única tinta usada para escrever a história. Mas nesta história há uma reviravolta. Assim que as palavras do Papa começaram a germinar nos corações daqueles que as ouviam, a negação do Vaticano caiu como um raio. Essa não era a intenção deles, disseram, tentando reescrever uma mensagem que já havia tocado a alma de muitas pessoas. O pontífice falou de negociação, de coragem para reconhecer os próprios limites, para procurar o diálogo antes que o rio da guerra destrua outras vidas. No entanto, a sua visão parecia demasiado ousada, talvez demasiado pura, para um mundo habituado a negar as evidências, a ignorar o valor intrínseco de cada existência humana. No meio desta tempestade de palavras, o Santo Padre ofereceu uma bússola moral, um vislumbre de esperança. Com uma coragem que parecia brotar diretamente da alma do mundo, ele defendera o uso da palavra negociar, não como uma admissão de fraqueza, mas como um reconhecimento de força. A força para enfrentar um conflito devastador e escolher outro caminho, o do diálogo, da humanidade que também se reconhece no outro, no inimigo. Numa época em que a coragem é muitas vezes medida pela capacidade de destruir, o Papa apelou a uma revolução mais profunda, a do coração. Contudo, justamente quando a voz do pontífice parecia prestes a elevar-se acima do barulho da guerra, foi rapidamente envolvida e abafada pelas teias da burocracia e da política. Do fundo do Vaticano, as palavras oficiais tentaram estreitar, reinterpretar, quase negar o que estava claramente expresso. A clareza transformou-se em confusão. A mensagem de paz tornou-se ambígua por aqueles que deveriam tê-la apoiado mais do que qualquer outra pessoa. Assim se abre diante de nós um teatro do absurdo, onde o próprio narrador é contrariado pela sua sombra. Nesta dança da verdade e da negação, da coragem e do medo, emerge uma imagem clara da condição humana, da sua eterna luta entre a luz e as trevas. O Papa, com o seu apelo à bandeira branca, tentou guiar-nos para a luz, para um caminho marcado pela vontade de reconciliar, de recomeçar, libertado da obsessão destrutiva da vitória a todo custo. Neste emaranhado de palavras e negações, emerge uma verdade desconcertante, quase um paradoxo teológico-político. O Vaticano, bastião da fé católica, parece mover-se em direções que contradizem o seu próprio líder espiritual, o Papa. Este fenômeno, quase um eco distorcido das escrituras sagradas, apresenta-nos um enigma que vai além da religião e se esconde nas profundezas do poder político. No centro desta discórdia está uma verdade incômoda, uma realidade que fala de equilíbrios delicados e alianças não escritas, onde a fé está inextricavelmente ligada à política internacional. A rejeição do Vaticano às palavras do Papa não é um simples acto burocrático. Pelo contrário, é uma decisão calculada num enorme planalto geopolítico, onde cada declaração pode fazer pender a balança de poder, revelar alianças ocultas ou enviar mensagens codificadas a nações e líderes mundiais. Neste cenário, o Vaticano passa do estatuto de bastião da espiritualidade ao estatuto de actor político, consciente de que as palavras do Papa ressoam não só nos corações dos fiéis, mas também nos palácios do poder. A negação torna-se então uma operação de controlo de danos, uma tentativa de manter o status quo, de navegar nas águas tempestuosas da política internacional sem desencadear tempestades. Esta dissonância entre a voz do Papa e o eco oficial do Vaticano
revela uma tensão profunda, um conflito entre a aspiração à pureza espiritual e a realpolitik, uma política baseada em cálculos pragmáticos, muitas vezes cínicos. É como se duas almas coabitassem dentro de uma mesma instituição. Uma, guiada por princípios éticos universais, que sonha com um mundo de paz e fraternidade. O outro, acorrentado às realidades terrenas, jogando xadrez com as potências mundiais, onde cada movimento deve ser medido, cada palavra considerada. Neste contexto, as negações do Vaticano aparecem não apenas como uma tentativa de preservar uma imagem pública, mas como expressão de uma estratégia mais ampla, que procura equilibrar ideais com interesses, fé com diplomacia. Este é um jogo perigoso, em que a credibilidade espiritual pode ser comprometida pela percepção de ambiguidade, ou, pior ainda, de hipocrisia. Assim, sob o olhar do mundo, o Vaticano dança na corda bamba entre o céu e a terra, entre o chamado dos valores eternos e a gravidade das coisas terrenas. Esta dança, complexa e por vezes contraditória, recorda-nos que mesmo as instituições mais antigas e veneradas são feitas de homens, sujeitos às mesmas fragilidades, às mesmas tentações de poder que marcaram a história da humanidade desde a noite dos tempos. Neste turbilhão de contradições e declarações sobrepostas, surge uma necessidade fundamental para os crentes de todas as religiões: a transparência. Em tempos de incerteza, quando as verdades parecem escorregar como areia por entre os dedos, a clareza e a consistência tornam-se um farol que o guia durante a noite. Os crentes recorrem à orientação espiritual não apenas em busca de conforto e esperança, mas também de um modelo de firmeza e determinação, uma bússola moral que não vacila diante das tempestades. A transparência, neste contexto, não é apenas uma questão de comunicação clara, mas a base de uma confiança profunda, o tecido conjuntivo entre guia e seguidor, líder e comunidade. Quando as palavras de um guia espiritual são filtradas, modificadas ou contrariadas, não só a mensagem em si é obscurecida, mas toda a relação de confiança é prejudicada, com possíveis repercussões na coesão e na força da comunidade dos espíritos. Nesta saga, onde o bem e o mal parecem entrelaçar-se num abraço inextricável, lembra-nos que a verdadeira batalha não se trava nos campos de guerra, mas no coração e na mente de cada ser humano. A guerra, com o seu fardo de dor e destruição, não é descrita como um destino inevitável, mas como uma escolha trágica, um caminho escolhido num momento de confusão coletiva, onde o medo supera a esperança, onde o barulho das armas sufoca a conversa com ele. Mas a história não precisa terminar assim. As palavras do Papa, mesmo que sejam duvidadas, negadas e reinterpretadas, têm o poder de despertar, de inspirar. Podem ser a semente da qual germina um novo começo, um mundo em que a bandeira branca não é símbolo de abandono, mas de renascimento. Um mundo onde a coragem não se mede pela capacidade de infligir sofrimento, mas pela determinação de construir pontes, de curar feridas, de aceitar os outros como parte de si mesmo. O que você acha da importância da transparência e da consistência nos líderes espirituais? Como você acha que essas qualidades influenciam a confiança e a unidade dentro de uma comunidade de crentes? E como você vê o papel da fé diante dos desafios contemporâneos? Eu te abençoo em nome do Senhor, desejando-lhe paz, esperança e força para sempre encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Que o caminho que percorremos juntos, iluminado pela fé e pela reflexão partilhada, nos conduza a um futuro de maior compreensão, amor e harmonia. Amém.